Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Festa das Trombetas e o Arrependimento. Quando se trata de arrependimento, podemos dizer que todo o significado da Festa das Trombetas está contido nisso. A Festa das Trombetas é um dia de preparação para o dia da expiação, onde trombetas são tocadas 10 dias antes. O som das trombetas exorta o arrependimento, anunciando: temos 10 dias até o dia da expiação. Por isso, vamos viver uma vida mais piedosa e confessar diante de Deus todos os pecados e transgressões que cometemos no ano passado. Por isso, hoje, vamos pensar sobre o arrependimento. Quando buscamos o significado de arrependimento escrito na Bíblia, encontramos que a Bíblia diz que a vida de uma pessoa que se arrependeu é tão valiosa que um dia de sua vida equivale a milhares de anos de vida de outras pessoas. E também, a Bíblia descreve uma pessoa que se arrependeu como uma pessoa que passou da morte para a vida. A vida de uma pessoa que se arrependeu é tão digna que um dia de sua vida é como 1000 anos de vida de outras pessoas. A Bíblia também diz que antes de uma pessoa se arrepender, é como se ela estivesse morta, embora esteja viva. Mas depois de se arrepender, a sua vida agora pode ser eterna. Através do arrependimento, uma vida graciosa é dada a nós. Por isso, quando Jesus veio e foi batizado, aos 30 anos, e pregou ao mundo inteiro, a primeira coisa que ele disse foi: arrependam-se. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ele quis dizer: antes vocês estavam mortos, mas vocês estarão vivos de agora em diante. Por isso, arrependam-se todos. Ele também quis dizer: a sua vida antes era inútil, mas depois de você se arrepender, ela será digna. Até mesmo um dia de sua vida será como viver 1000 anos. Esse tipo de vida será dado a vocês. Isso foi o que ele quis dizer quando gritou: arrependam-se, porque o reino dos céus está perto. A Bíblia mostra que o arrependimento tem esse significado lindo, gracioso, digno e valioso. Hoje, vamos pensar sobre isso e estudar a Palavra de Deus. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado,
comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava, o quê? Estava morto e reviveu. A melhor coisa que o filho mais novo fez foi se arrepender. Sua vida dissoluta, antes de tomar essa decisão, era muito desagradável. Jesus está enfatizando uma vida após o arrependimento nessa parábola. Jesus nos ensina que o filho pródigo estava morto e reviveu depois do arrependimento. Irmãos e irmãs, o passado não pode voltar. Porém, já que o arrependimento tem esse grande significado, Jesus nos ensina que apenas o arrependimento tem o poder de destruir todos os pecados do passado. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aqui está escrito: este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Essa é uma passagem muito importante que mostra como é diferente a vida antes do arrependimento e a vida depois do arrependimento. Em uma vida de arrependimento, um dia tem um valor de 1000 anos. Vamos aprender uma lição através do arrependimento de Jonas, descrito na Bíblia. Vamos ver o livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Deus disse a Jonas: vá para a cidade de Nínive e pregue as minhas palavras a eles. Porém, Jonas teve medo dos ninivitas e tentou fugir para Tarsis. No caminho, houve uma grande tempestade no mar. As pessoas no barco disseram: alguém aqui deve ter provocado a ira do seu Deus. Já que havia muitas pessoas, elas disseram: não sabemos quem é o responsável, então vamos lançar sortes. E a sorte caiu em Jonas. Quando Jonas viu que a sorte caiu sobre ele, ele entendeu: ah, tudo isso foi feito por Deus. Isso aconteceu porque eu tentei fugir, desobedecendo à vontade de Deus. Então, ele pediu que as pessoas a bordo o jogassem no mar. Assim, Jonas foi jogado no mar. Porém, Deus preparou um grande peixe que o engoliu e, dentro do peixe, Jonas ofereceu uma oração sincera de arrependimento. Quando Jonas mudou sua mente de que, dali em diante, ele iria realmente seguir a vontade de Deus, Deus o trouxe de volta para a terra seca. Capítulo 2, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive,
ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não o fez. Quando Jonas ouviu a vontade de Deus, ele desobedeceu a Deus e foi para Tarsis, porque estava com medo do povo de Nínive. Quando ele fez isso, o mar ficou agitado e uma tempestade violenta surgiu. E ele acabou sendo engolido por um grande peixe. Nessa situação extrema, ele ofereceu uma oração sincera de arrependimento dentro do peixe. Dentro do peixe, ele estava como morto. Ele compreendeu que sua vida não era de grande valia, então mesmo que ele morresse em Nínive, enquanto pregava, não seria perda de tempo. Como Jonas se arrependeu sinceramente, Deus mudou sua vida para que fosse uma vida digna, na qual um dia é como 1000 anos. O que as 120.000 pessoas de Nínive fizeram quando Jonas pregou? Ouvindo a vontade de Deus, desde o rei até os mais jovens, todos se arrependeram. E todo o povo focou em pedir, por meio de jejum, que Deus voltasse atrás. Assim, no fim, Deus não enviou sobre Nínive a destruição que ele disse que traria, certo? O que havia por trás que tornou isso possível? Havia o arrependimento do profeta. Em um dia, ele fez algo que não conseguiria fazer até mesmo em 1000 anos. Irmãos e irmãs, o arrependimento nos leva a esse tipo de vida valiosa. Vamos ter isso em mente. Entendendo por que o pai e a mãe sempre nos dizem arrependam-se, porque o reino dos céus está perto, vamos viver uma vida de arrependimento todos os dias. Então, iremos nos arrepender, pecar de novo, nos arrepender de novo e, então, pecar de novo? E se pensarmos, Deus diz que nos perdoará se nos arrependermos. Então, eu não posso apenas pecar e depois me arrepender? A Bíblia diz que éramos escravos do pecado no passado e que nossa conduta e pensamentos eram ligados ao pecado. Mas, o que aconteceu depois de recebermos Deus? Nós fomos libertados do pecado. Deus disse que morremos para o pecado e nos tornamos servos da justiça. Por isso, não devemos nos tornar escravos do pecado de novo. Em outras palavras, Deus nos pede para viver vidas permanentemente graciosas, sem pecar, uma vez que chegamos a Deus. Deus nos pede para não viver uma vida de pecado, e então se arrepender, e pecar de novo, e então se arrepender de novo. Vamos ler a Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez, o quê? Vocês foram libertados do pecado. Antes de conhecer essa verdade,
éramos escravos do pecado. Agora, porém, Deus nos libertou do pecado por meio da verdade da nova aliança e nos fez servos da justiça. Vamos ver o versículo 18 de novo. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando eras escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, significa a nossa vida depois do arrependimento, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O que um servo deve fazer em relação ao que o mestre ordena a fim de cumprir a sua missão? Como um servo, ele deve obedecer e seguir. Essa é a vida de um servo, não é? Nós somos descritos como servos, mas do ponto de vista espiritual, somos filhos e filhas, certo? Então, não sejamos mais escravos do pecado, cometendo atos corruptos e pecando como o pecado nos ordena. Na Epístola aos Romanos, capítulo 6, Deus claramente menciona mais uma vez que devemos nos tornar servos da justiça e seguir os mandamentos que nos levam à santidade. Embora nossa vida antes de nos arrependermos fosse uma vida de pecado, nós, filhos de Sião, devemos nos esforçar para viver uma vida que pode nos guiar para a vida eterna depois do arrependimento, certo? Essa vontade de Deus está contida na Santa Festa das Trombetas. Vamos para o livro de Atos, capítulo 3, versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o que fizeste, por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara, por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. O que devemos fazer? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, ou seja, para que vocês possam receber o perdão de pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Quando nos arrependermos e nos afastarmos dos pecados, mudando nossas atitudes em nossa vida diária e em nossa vida de fé, seremos perdoados de nossos pecados e virão tempos de refrigério. Os dias em que nossas vidas serão mais definidas, claras, brilhantes, esperançosas e graciosas, certamente virão do Senhor. Irmãos e irmãs, Deus nos deu muitas promessas sobre o arrependimento. Nenhuma promessa na Bíblia é falsa. Há pessoas que passam o seu dia inutilmente. E há pessoas que vivem como Jonas, que em um dia alcançam uma realização que levaria 1000 anos. Então, como a vida de Jonas pôde mudar para esse tipo de vida? Foi através do arrependimento. Ocorreu mesmo com Pedro. Houve arrependimento na vida de Pedro. Porque ele se arrependeu, ele pôde realizar a sua missão, como um apóstolo e como um pilar que apoiava a igreja primitiva, mostrando exemplos de uma vida de fé. Ele negou o Senhor 3 vezes. Foi um momento mortal para Pedro. Antes, Pedro confessou sua fé. Senhor, te seguirei até a morte. Eu te seguirei até a prisão. Porém, a sua confissão logo mudou. Eu não o conheço. Depois de negar Jesus por 3 vezes, o galo cantou. Jesus já sabia que Pedro faria isso. Quando Jesus fez contato visual com Pedro, verdadeiramente aquele momento se tornou inesquecível para Pedro.
Como ele lamentou o que havia feito e se arrependeu, ele saiu, chorou amargamente e refletiu sobre a sua vida de fé mais uma vez. Quando Jesus disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, por 3 vezes, Pedro deve ter feito uma resolução muito forte. Irmãos e irmãs, Deus nos deu a verdade da nova aliança. Não vamos pensar que é o bastante apenas receber a verdade da nova aliança e conhecê-la, mas devemos nos arrepender de nossa vida passada. Através desta festa das trombetas, vamos nos arrepender profundamente, para que a nossa vida possa ser digna, como se vivêssemos 1000 anos em um dia. Mesmo que vivamos apenas um dia, vamos poder viver uma vida como o filho que estava morto, mas reviveu e receber esse testemunho. Espero que esse tipo de vida possa ser a nossa vida. Também espero que nos esforcemos para guiar muitas almas que ainda não se arrependeram para a salvação. Se estamos faltando em oração, vamos orar muito durante essa semana de oração. Devemos pensar, do que eu preciso realmente me arrepender? Vamos pedir a Deus que abra o glorioso caminho, com a determinação, mesmo que eu viva apenas um dia, passarei cada hora como se vivesse por 1000 anos. Espero que possamos deixar um bom rastro na nossa vida de fé, para que, quando formos para o céu, digamos aos anjos, quando eu vivia na terra, eu vivia assim. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.